Tu achou que... pré-pandemia, tu acha que o governo vinha ok? Do Bolsonaro não, cresceu em 2019, acho que 1,1, se não me engano, que foi muito pouco, né? Porque nós já tínhamos problemas na época já de inserção. A ida dele a Davos, logo no início, em janeiro, é patético, ninguém queria falar com ele, em 2019. Né? Isso se agravou com a questão da pandemia, com aquelas declarações... As queimadas. Com as queimadas da Amazônia, com a querer se envolver na eleição norte-americana. Isso nunca, nenhum presidente fez isso. Então, a coisa já vinha capengando, de há muito, né? E a pandemia, evidentemente, agravou, porque se naquele momento você desenvolve as políticas corretas, naqueles 3 primeiros meses, nós não teríamos a extensão no tempo da pandemia. Vídeo que ocorre na Europa, né? Você já tem o retorno de uma relativa vida normal, né? Uma relativa vida normal. Evidentemente que a pandemia começou primeiro na Europa, porque ela veio da China, passou pelo Oriente Médio, né? E o Irã, em especial, chegou na Europa. Veja o caso do jogo do Atalanta de Bérgamo lá contra o Valência em Milão, que deu toda aquela coisa tal, chegou depois ao Reino Unido, atravessou o Atlântico e os Estados Unidos, veio vindo, a gente sabia que estava vindo, né? A gente sabia. O próprio livro do Mandetta, né? Ele fala isso, um paciente chamado Brasil, né? Aí você tem, chegando aqui, se nós tivéssemos, naquele momento, feito as barreiras sanitárias, que eram indispensáveis, no aeroportos, portos, a passagem por terra, que o Brasil tem fronteiras enormes e tal, tivesse um controle, e aí começássemos, o CEO da Pfizer, quantas vezes ele procurou o governo? Dezenas para vender a vacina. Vários e-mails, né? Foi a reuniões. Eles negociaram com o cara, só não chegaram no acordo. Várias reuniões. Ele não queria, o governo não queria negociar com a Pfizer, mas queria negociar com o picareta do Cabo Dominguete, né? Com os picaretas que estavam no Ministério da Saúde fazendo corrupção, porque o governo não queria vacina, queria propina, né? E a CPI comprovou isso, né? Mostrou um cenário que eu falei, mas não é possível uma pessoa como o Pazuello, que é o que o Pazuello fez, nós vamos ter, no sentido não de vingança, eu não gosto de vingança, justiça. O número, durante a gestão dele, morreu cerca de 250 mil brasileiros e brasileiras. Ele brincando com Manaus. O que aconteceu em janeiro em Manaus, as pessoas morrendo porque não tinha oxigênio. Não ter oxigênio é você morrer afogado no seco. A FAB não tinha um avião para levar um cilindro, veio do Maduro, da Venezuela. Inacreditável o que aconteceu. Veio da Venezuela. Quer dizer, a Aeronáutica Brasileira não tem um avião. A Marinha não podia por via fluvial? Não sei. Ninguém conseguia levar. Veja, quase 200 por dia estavam morrendo em Manaus. Aí eles mandam o Tratikov para lá. O Pazuello foi lá, e ele mora lá, hein? Foi lá dando risada, gozando das pessoas. Porra, cara, qual é a tua? As pessoas morrendo. E eles não comprando a vacina. E aí vem o Cabo Dominguete, que é um sujeito patético, né? Que não tinha dinheiro para colocar, segundo o WhatsApp. Ele não tinha nem a vacina, né? Nada, era tudo mentira. Falava em milhões de vacina. Cadê as vacinas, cara? Né? E aí eles foram fazendo um happy hour, era 5 da tarde, quando naquele dia tinha morrido 1.200 pessoas, o cara para de trabalhar às 5 da tarde, o tal de Roberto Dias. Então, quando você vê todo esse cenário, esse conjunto de coisas, você fala assim, Deus do céu, né? O que aconteceu no Brasil é um pesadelo, é que nós perdemos, não sei porquê, não tenho a capacidade da indignação. O Brasil sempre foi um país, em certos momentos, muito indignado. E assim que a história mudou. Por alguma razão, não só a pandemia explica isso, por algumas outras razões que eu não sei quais, nós perdemos a capacidade da indignação. Morrem 600 mil pessoas. Os Estados Unidos perdeu na Guerra do Vietnã, durante 20 anos, cerca de 70 mil soldados. Pô, aqui morreu em 1 ano e meio 600 mil pessoas, cara. Pô, morreu 8 vezes o que morreu em 20 anos na Guerra do Vietnã. Não é possível, não acontece. As pessoas acham isso uma coisa normal. Elas atribuem um pouco à pandemia, essa parada. Sim, mas não existe. A pandemia veio, ela tinha, como outros países fizeram, rapidamente você faz os trabalhos de isolamento, a utilização das máscaras, que eles continuam sendo contra, né? Fazer o distanciamento social, e aí vem as medidas de você construir um plano geral nacional de saúde com os secretários e enfrentar. Nós só não temos hoje 1 milhão de mortos, como havia até uma previsão que fosse possível, infelizmente chegar a isso, graças aos bons secretários estaduais de saúde, graças a bons secretários municipais de saúde, graças a governadores que tiveram a coragem de peitar o Bolsonaro. Porque se não fosse isso, nós estamos fritos hoje, nós estávamos com 1 milhão de mortos, que era uma das... um levantamento matemático estatístico. Precisa de coragem para peitar o cara. Né? Precisa sim, porque o presidente do Brasil tem muito poder. Mas ele estava também... ele é um pária, né?
é politicamente muito vantajoso estar contra o Bolsonaro hoje em dia. Olha, é difícil em certos momentos enfrentar, porque ainda ele tentou dia 7 de setembro dar um golpe de Estado. Ainda bem que ele é incapaz. Eu acho que ele Graças fica a Deus, tentando, ele fica soltando no público dele uns testes pra ver como que tá o clima. Será que eles aceitariam fazer isso? Sim. Tanto que eu já vi uma declaração dele falando, pô, vocês falando aí que querem golpe de Estado, tô esperando um sinal de vocês. Ele falou isso com todas as letras, inclusive. Agora, então eu acho que ele fica só testando a água. Se tivesse Ele falou isso? Falou. Falou mesmo, eu vi o vídeo. E se tivesse um cenário onde a gente tivesse, sei lá, 40%, 50% de apoio da população ao Bolsonaro dar um golpe, eu com certeza acho que ele daria, entendeu? Agora, você imagina que ponto nós chegamos no Brasil há mais de 30 anos que essa questão não era... As questões políticas eram resolvidas nos processos eleitorais, não em golpe de Estado. Isso já passou no mundo inteiro, não tem mais Guerra Fria, não tem mais União Soviética, os Estados Unidos, duas superpotências. Guerra Fria tem. Não, Guerra Fria naquele sentido clássico de guerra... Clássico não, né? Mas tem uma Guerra Fria rolando aí com os Estados Unidos. Já caiu o muro de Berlim, que o Brasil é um país longe, caiu no dia 9 de novembro de 1989, a notícia demora, o país é longe para chegar. Então, hoje o mundo é outro. Falar em golpe de Estado, você acha que o investidor estrangeiro vai... E há muito dinheiro circulando, não vai pôr um centavo num país que um presidente discursa na ONU como ele discursou, ou faz aquela palhaçada no 7 de setembro no Brasil e em São Paulo? Então, o que nós precisamos voltamos à questão, a estabilidade política. A estabilidade política é que gera uma boa discussão política e o crescimento da economia. Nós precisamos saber para onde vamos. O país tem demandas, precisa crescer, precisam qualificar a força de trabalho, né? Se não acabar com o analfabetismo, não é possível você ter... Saneamento básico, né? Se metade das cidades não tem saneamento de água e esgoto, tratados... Uma pergunta. É terrível. Uma pergunta. Com certeza que o Bolsonaro é um agente do caos no cenário político brasileiro. Acabou sendo, mas também porque... É uma questão complexa, né, de tentar entender o panorama de 2018, né? Porque você tinha outros candidatos no primeiro turno. Você tinha lá o Amoedo, você tinha o Álvaro Dias, você tinha o Ciro Gomes, você tinha a Marina, isso entre outros, né? Que eram candidatos palatáveis e tal. A grande questão que o anti-PT, porque a questão foi PT e anti-PT, acabou sendo o Bolsonaro.